amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, você ouvinte! Estamos chegando com mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Fique ligado, porque hoje vamos trazer informações importantes para quem quer cultivar seringueira na Amazônia. Muito importante esse assunto de hoje, hein? Isso porque a gente sempre ouve falar mais da coleta de látex por extrativismo em árvores de seringueira que ocorrem naturalmente na floresta amazônica do que nos plantios comerciais de seringueira na região, apesar de várias tentativas. Mas isso está mudando. E você sabe por que esses plantios de seringueira na Amazônia não iam para frente, William? Sei sim, Selma. Um dos principais problemas é um fungo que dificulta a produção das seringueiras quando são plantadas próximas uma das outras em regiões úmidas, como a floresta amazônica. A boa notícia diante disso tudo, Selma, é que a Embrapa, com muito estudo e os esforços de muita gente envolvida durante quase 30 anos, conseguiu desenvolver tecnologia para cultivar a seringueira em regiões de floresta úmida. Isso mesmo! E isso tornou possível cultivar a seringueira mesmo em locais onde existe presença desse fungo. Não é isso mesmo, William? Essa tecnologia que eu estou citando é a seringueira tricomposta, que consegue sobreviver nos locais que têm o mal das folhas e ainda render alta produtividade em látex, acima da média do que é produzido no extrativismo. Nossa, isso é pra lá de uma boa notícia! Porque você sabe, amigo produtor, que a borracha natural feita do látex da seringueira é uma matéria-prima importantíssima para o mundo. Isso porque ela é a base de milhares de produtos industrializados, desde pneus até materiais cirúrgicos. E toda essa economia, baseada na borracha natural, movimenta indústrias e gera empregos em várias regiões. É verdade. E tem mais notícia boa para quem quer cultivar seringueira na Amazônia. É que os pesquisadores estão buscando formas de agregar mais ganhos, experimentando opções de consórcios para cultivar junto com a seringueira. Sei qual é a razão, William. É porque a árvore da seringueira leva alguns anos para estabilizar a produção de látex, até chegar em uma quantidade suficiente para a comercialização de borracha natural. Isso mesmo. E sabendo disso, os pesquisadores da Embrapa testaram outros cultivos que têm produção em um tempo mais curto para cultivar junto com a seringueira, além de outros cultivos que podem ser mantidos no consórcio. A jornalista Cíglia Souza vai conversar com os pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental que realizaram esses experimentos de seringueira em consórcios. Vamos começar com o pesquisador Everton Cordeiro. Um dedo de prosa. Everton, quanto tempo depois do cultivo é necessário para que o plantio de seringueiras tricompostas estabilize a produção de látex? Qual a produção esperada? Os materiais da seringueira tricomposta desenvolvidos por nós aqui na Embrapa têm uma produtividade muito boa, em torno de 2.000 quilos por hectare. Essas mudas aqui produzidas, elas levam 12 meses a mais do que as mudas produzidas em condição natural, que não precisam de um segundo enxerto. No entanto, elas começam sua produção um ano mais cedo. Então, a partir do 7º ano, ou no caso do 6º ano, considerando a produção dela, ela vai estabilizar sua produção 2 anos depois, o que equivale ao 8º ano. Então isso vai resultar numa produtividade muito boa, acima das médias nacionais que a gente tem encontrado. O que pode ser cultivado a curto prazo nas entrelinhas das seringueiras para que o produtor complemente sua renda e por quanto tempo se pode cultivar nesse espaço? Uma das grandes dificuldades que nós encontramos com os últimos tempos com a pesquisa e com a adoção do plantio de seringueira aqui na Amazônia vem sobre a crítica de que a seringueira demora um tempo, 7 anos para começar a produção. Então,
Solucionando esse problema, nós pudemos viajar e ver situações em que eram cultivadas as seringueiras com outras espécies na Bahia, e nós trouxemos experimentos para cá. E aí o espaçamento da seringueira que nós adotamos aqui são 8 metros por 2,5. Então há 8 metros entre fileiras de seringueira. E aí nós começamos a trabalhar com milho e com feijão. Por 2 anos seguidos, nós conseguimos então trabalhar 2 plantios sucessivos de milho e 1 plantio de feijão em cada ano. E obtivemos resultados muito bons, o que comprovou a nossa teoria de que pode ser adicionado, enquanto a planta atinge a sua produção, plantios de outras espécies. E aí essas outras espécies podem ser espécies anuais, milho, feijão, pode ser o abacaxi e outras espécies, maracujá, que interessem a cada locais específicos. Também pode-se ter cultivos de ciclo mais longo. Quais são? Com certeza. Nós podemos cultivar espécies perenes e nós também estamos testando isso em experimentos em Maués e em experimento também que nós montamos aqui próximo à nossa cidade de Manaus, na área da CEPLAC, em que nós podemos testar a seringueira com outras espécies como cacau, guaraná, tucumã, banana e glericídia. Interessante que aí nesse caso nós aumentamos o distanciamento das seringueiras, pusemos filas duplas de seringueira e aí 18 metros de distância entre essas fileiras duplas, e aí introduzimos essas outras espécies. E aí a expectativa é que a partir do 3º, 4º ano, essas espécies, no caso especificamente que a gente já tem com experimentos assim montados em Maués, a gente tem com cacau e com guaraná, a gente já possa obter esses produtos. E aí, como essas plantas demandam sombreamento, elas poderão ficar já definitivamente. Então, de novo, são opções de renda que o nosso produtor pode aqui ter. Mas certamente o açaí, certamente a banana, certamente outras espécies podem ser usadas, e nós, à medida que estejamos testando esses materiais, vamos apresentando esses resultados. Agora, a Siglia conversa com o pesquisador Inocêncio Oliveira. Acompanhe. Inocêncio, quais os resultados que se teve com o cultivo de milho consorciado com a seringueira? O cultivo de milho verde foi feito nas entrelinhas da seringueira em 2 períodos. No período aí, início das chuvas, com semeadura em novembro, e o segundo período, milho safrinha, foi feito em fevereiro. Então, como o ciclo do milho verde é de 75 dias, a gente conseguiu fazer 2 ciclos de milho verde entre as linhas de seringueira, sendo que o plantio foi feito deixando aí cerca de 2 metros espaçados das plantas de seringueira para não danificar as raízes da seringueira, porque a área foi preparada aí para o plantio do milho, né? E nesse plantio aí e o cultivo de milho, a gente obteve bons rendimentos de milho verde com a cultivar de milho da Embrapa BRS 3046, específica para milho verde. A gente alcançou aí produtividades de 35 a 40 mil espigas de milho verde por hectare, espigas num tamanho comercial interessante, espigas acima de 15 centímetros de comprimento e acima de 3,5 centímetros de diâmetro, sem palha. Então foram resultados aí importantes e interessantes que o milho verde, no consórcio com a seringueira, ele pode aí ocasionar e proporcionar rendimentos aí para os agricultores, né? E qual foi o rendimento com o cultivo de feijão no consórcio com as seringueiras? Após os 2 cultivos de milho verde, em sucessão a gente fez a semeadura do feijão calpi entre os meses de maio e junho. O feijão calpi é mais uma opção interessante para o agricultor, pois trata-se de uma leguminosa, né, e também de ciclo curto. Então, no mesmo ano agrícola, a gente realizou 2 cultivos de milho verde, mais um cultivo de feijão calpi consorciado com as seringueiras. No cultivo de feijão calpi, também deixamos 2 metros entre as plantas de seringueira e alcançamos boas produtividades, cerca aí de 1.800 quilos por hectare. São produtividades altas com feijão calpi, utilizando aí as cultivares da Embrapa BRS Nova Era e BRS Tomokumak. Então, dessa maneira aí, consorciado com a seringueira, sendo 2 cultivos de milho verde e 1 cultivo de feijão calpi. E esses cultivos com as culturas anuais é possível realizar consorciados com a seringueira até o 3º, 4º ano da seringueira, antes da seringueira entrar em plena produção. Com isso aí, proporcionar mais uma alternativa de renda para os agricultores, né? Até a seringueira entrar no seu ciclo total de produção. Então, pelos 4 anos iniciais do plantio, o agricultor pode cultivar milho e feijão junto com as seringueiras. Pitacos da Hora.
Agora, a Cíglia conversa com o economista Olenilson Pinheiro, da Embrapa Amazônia Ocidental, que vai explicar o que já se tem de dados sobre o retorno econômico para quem cultiva a seringueira tricomposta utilizando esse consórcio. Qual o custo médio de produção para 1 hectare de seringueira e quanto seria o ganho com a produção de borracha a partir de quanto tempo? Ao analisarmos o custo de produção de 1 hectare da seringueira tricomposta do estado do Amazonas, a gente verifica que o custo médio de produção para 1 hectare corresponde ao valor de R$25 mil aproximadamente, ou seja, R$25.382. O ganho com a produção da seringueira, ele ocorre a partir do 4º ano, ou seja, no 4º ano você já tem 30% de produção, no 5º ano você tem 70% da produção e no 6º ano você estabiliza em 100%. Considerando que você está vendendo o quilo com subvenção a R$3,50, no 4º ano você já tem 30% da produção, corresponde a 450 quilos, você já tem R$1.575. No 5º ano você já tira 70%, você já tem 1.050 quilos a R$3,50, tem R$3.675. E no 6º ano você já tira 100%, corresponde a 1.500 quilos, R$3.500, levando em consideração que são 500 plantas por hectare, cada planta produzindo 3 quilos, certo? Então, dentro desse contexto, você percebe que o retorno do investimento ocorre a partir do 5º ano. Porém, tem uma grande vantagem nesse investimento. Você pode ter a redução de todos esses custos trabalhando com cultura de ciclo curto. Qual seria o retorno econômico com as culturas anuais nas entrelinhas de seringueira e a partir de que momento? Considerando, por exemplo, que você vai trabalhar do 1º ao 4º ano, que você desde a preparação diária da seringueira até a primeira sangria, você pode entrar nesse período com cultura de ciclo curto. No caso do feijão calpi, por exemplo, ele lhe dá um retorno, por exemplo, de aproximadamente 1.980 quilos, ou seja, 33 sacas de 60 quilos, que se você vender a R$2,50, você já tem aí uma receita média anual de 4.950. Com milho, você pode ter a produção do milho, a produtividade média por hectare com milho é 35 mil espigas. Você vê comercializando essas espigas verdes, se você vender a 30 centavos cada espiga, você tem uma receita anual também de R$10.500. Então, com essas duas receitas das culturas de ciclo curto, deduzindo os custos dessas duas culturas de ciclo curto, você já tem uma receita anual. As duas culturas de ciclo curto, você já tem uma receita que vai contribuir na dedução do custo da seringueira. Ou seja, considerando essas duas culturas, te dando uma receita anual juntas de R$15.450 e o custo dos 4 anos da implementação do projeto de seringueira de R$25.382, no 4º ano você já está tendo a receita e você não está tendo custo. Então, com as receitas das culturas de ciclo curto, se consegue diluir os custos de implantação da seringueira e deixar retorno para o agricultor? A partir do 5º ano, e considerando o 6º ano também de estabilidade de produção, o teu custo médio de manutenção anual é de R$1.000. Então é vantagem sim você trabalhar com a seringueira tricomposta, principalmente nessa fase de implementação, você entrando com uma cultura de ciclo curto. E considerando que a seringueira, ela vai te dar uma receita em um ciclo aí de 30, 40 anos, conforme estudo já realizado. Então, você com hectare consegue realmente ter um bom ganho financeiro. Nosso muito obrigado ao pesquisador Olenilson pelas importantes informações. É muito importante saber de antemão esses cálculos e ter tudo bem explicadinho para saber qual vai ser o retorno para o investimento do agricultor. Bem, já estamos chegando ao final do programa de hoje sobre seringueira em consórcio com outras culturas. No portal da Embrapa você encontra publicações que podem ser baixadas gratuitamente. Digite www.embrapa.br/amazônia-ocidental/seringueira e você vai encontrar várias publicações sobre a seringueira tricomposta e orientações para o cultivo. Para isso, você pode solicitar atendimento pela internet, acessando www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje, vamos deixando o nosso até logo! Grato pela companhia e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Siglia Souza. Edição, Nilo Falcão. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tônia Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.